Oi, oi, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live. Hoje a nossa live vai falar sobre perfeição. A perfeição pode ser o fracasso. Você concorda com essa afirmativa? A perfeição pode ser o fracasso? Será que a perfeição pode impedir a gente de chegar onde a gente quer ou ela leva a gente onde a gente quer? O que vocês acham? O que significa perfeição para vocês? Me contem aí nos comentários. Oi, Luiz, tudo bem? Luiz é meu afilhado, gente. Eu assisti a live da Dinda hoje. Então, vou mandar aqui nos grupos para todo mundo ficar ciente que a gente tá na live agora. E aí a gente vai conversando sobre os nossos assuntos de hoje. Então, gente, esse tema é um tema muito importante. Foi um tema que me bloqueou muito por muito tempo. Na questão, assim, de não me achar boa o suficiente para desenvolver o que eu queria desenvolver, né? E aí acabava que eu ficava me questionando que eu não era boa o suficiente, eu ficava estudando cada vez mais, e não me sentia apta a desenvolver o que eu gostaria de desenvolver, né? Então, para mim, a perfeição foi, de certa forma, um bloqueio. E por isso que eu acho esse assunto importante, porque eu já vi muitos fotógrafos passarem por isso e falarem nesse sentido comigo, né? Me contarem que eles já investiram dinheiro em cursos e depois acabaram não aplicando por não se sentirem aptos e capazes a desenvolver o que eles aprenderam. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse nosso bloqueio, né? E vai tentar se libertar um pouco disso para que a gente consiga se sentir capaz, sentir que a gente pode sim começar uma coisa nova, dar um passo à frente, né? Fazer uma coisa diferente e que não precisa ser bom o tempo inteiro, que não precisa não errar, a gente pode errar, a gente pode fracassar, a gente pode levantar, pode caminhar de novo e tudo isso faz parte do nosso processo e faz parte do nosso crescimento, tá? Então a primeira coisa que eu queria falar aqui para vocês, que eu acho que é uma das coisas que muito me ajudou, foi ouvir a trajetória de outras pessoas, a história de vida de outras pessoas, né? Porque aqui, o que a gente tem aqui nas redes sociais, aqui dentro do nosso Instagram, principalmente, né? A gente tem muito aquela parte da nossa vida perfeita, né? A gente posta o que deu certo, a gente posta o que tá indo bem, a gente posta quando a gente tá feliz, né? Oi, oi, Nara, tudo bem? E aí aquela parte de quando a gente não tá feliz, de quando as coisas dão errado, de quando a gente tá frustrado, né? De quando as coisas não estão indo bem, a gente acaba não postando, a gente acaba não se colocando nessa situação de vulnerabilidade, né? E o que acaba acontecendo com quem nos assiste e com quem a gente assiste aqui dentro das redes sociais? A gente acaba ficando com uma visão equivocada do que realmente é, né? Porque a vida não é perfeita, a vida é cheia de desafios, de obstáculos, de coisas que acontecem às vezes que impedem a gente de alcançar os nossos objetivos, né? E a gente olha para o perfil das outras pessoas, a gente acaba se comparando muito, acaba sendo cruel conosco mesmo, né? E achando que a vida dos outros é uma beleza e que as coisas ruins só acontecem com a gente, né? Então a gente fica com aquela sensação assim, ah, mas por que comigo? Ai, tudo acontece comigo. Ai, como é que o fulano, para ele as coisas dão certo e para mim não dá certo? Como é que o fulano pode e eu não tem jeito, não consigo emplacar, não consigo deslanchar? Né? O que tem de errado comigo, né? A gente fica muito com esses pensamentos, né? Nos boicotando, né? Mas é que a gente acaba vendo só a parte boa da coisa, né? E não sabe a trajetória que essa pessoa passou para chegar até ali. E vou contar uma coisa para vocês, que assim, lendo, assistindo, ouvindo a história das pessoas, eu comecei a perceber que todo mundo que tem sucesso, todo mundo que prospera, não foi porque deu tudo certo, gente. Foi bem pelo contrário, deu tudo errado primeiro, sabe? Deu tudo errado primeiro, tudo deu problema, tudo teve crise, sabe? A vida da pessoa não foi um mar de rosas para chegar onde ela tá hoje. Ela batalhou muito para chegar onde ela tá hoje. Então eu comecei a perceber que na verdade não é uma trajetória linear de crescimento, crescimento, crescimento e pá, estourou, agora tá fazendo sucesso, deu tudo certo. Não. É uma capacidade de cair o tombo e levantar de novo e correr atrás de novo. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer vocês alcançarem o que vocês querem alcançar. Não é não errar, não é não cair,
É a capacidade de levantar, de dizer eu vou de novo, eu vou conseguir, eu vou encarar, eu vou fazer o que for preciso, eu vou estudar, eu vou aplicar e eu vou chegar onde eu quero chegar. É isso que faz a pessoa chegar. Então, se vocês têm dificuldade com isso, assim, de se comparar com outras pessoas, olhar para o resultado das outras pessoas e vocês acharem que vocês são pequenos, que vocês não estão conseguindo atingir o mesmo resultado, vocês comecem a ouvir a história de vida dessas pessoas. Pesquisem a história de vida delas, comecem a se informar e descubram que, na verdade, a pessoa batalhou muito para estar onde ela está. 99,9% das pessoas batalharam muito para chegar onde elas estão. Não foi fácil, não é fácil para ninguém, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é não se comparem, porque o que a gente vê nas redes não é exatamente o que acontece. Muitas coisas, essa vida não é perfeita para ninguém e muitas coisas ficam lá escondidas. A gente tem 24 horas no nosso dia e a gente tem, sei lá, 10 minutos de stories, 5 minutos de stories, nem isso, né, gente? Muito menos que isso, 2 minutos de stories no máximo, né? E o restante todo do nosso dia, das pelejas que a gente tem, dos problemas que a gente tem, né? De tudo que a gente enfrenta para estar onde a gente está, né? Então, é isso, gente. Primeira coisa é vocês não se compararem, né? E ao invés de olharem para o colega, ao invés de olharem para uma pessoa que vocês inspiram e ficarem se comparando e se diminuindo em relação a essa pessoa, eu queria que vocês olhassem para vocês mesmos e observassem quem vocês eram amanhã e quem vocês são hoje, sabe? Essa pessoa que tá aí, com certeza teve uma trajetória, caminhou até aqui, né? Ela teve um crescimento até aqui. Teve uma coisa que você não sabia lá atrás e você sabe agora. Teve uma coisa que você não estudou lá atrás e você estudou e você aplica agora. Então, você está melhor do que você estava ontem. E o seu resultado de amanhã depende da sua construção do seu hoje. Então, o que você vai estudar hoje para amanhã você estar melhor? O que você vai principalmente aplicar hoje? Qual é a atividade que você vai fazer hoje para que o seu amanhã seja diferente? Ah, eu quero ser um fotógrafo de sucesso. Mas o que você está fazendo hoje para ser esse fotógrafo de sucesso? Qual é o seu passinho de hoje que vai trazer o seu resultado de amanhã? Ah, eu preciso postar mais nas redes sociais, mas eu não tenho tempo. Mas não tem tempo por quê? Porque muitas vezes você está perdendo o seu tempo com outras atividades. 5 minutos para postar um stories, 2 minutos para fazer um reels, 10 minutos para fazer uma postagem legal, parecem muito, mas 30 minutos lá rolando o feed do Instagram, voou, né? Então, muitas vezes a gente gasta o nosso tempo de forma errada, né? Então, assim, trazem prioridades para vocês. Não, eu quero crescer como fotógrafo, eu quero crescer meu perfil no Instagram, eu quero ter mais clientes, mais seguidores. Então, o que eu vou fazer no meu hoje? O que eu vou construir hoje para mim ter esse resultado? Ah, eu vou começar a postar 3 stories por dia. Eu vou começar a fazer 2 reels por semana. Eu vou fazer 3 postagens de carrossel por semana. Eu vou interagir mais com os meus clientes, né? Então, todos esses passinhos, eles vão nos ajudar a chegar no resultado que a gente quer. Porque o amanhã do sucesso, ele é uma caminhada construída de todos os passinhos que você foi dando ao longo do caminho. Não foi um passão que você deu, um pulo que você deu e da noite para o dia o seu sucesso estourou. Não, ele é uma construção, ele é um tijolinho lá da sua casa que aos poucos, todo dia, você vai construindo, né? E o que a perfeição, ela acaba às vezes trazendo como limitação pra gente? Quando que a perfeição, ela não é positiva? Tem uma perfeição positiva e tem uma perfeição negativa. Digam para mim o que vocês acham que seria uma perfeição positiva. O que vocês acham que é positivo dentro de uma perfeição? E o que vocês acham que é negativo dentro de uma perfeição? Quando que a perfeição é boa, quando que a perfeição é ruim? Contem aí para mim o que vocês acham, tá? Vou dar então a minha versão de perfeição. O que eu acho que é uma perfeição positiva? Uma perfeição positiva é eu olhar para o meu resultado de ontem, analisar o que eu já fiz, ser agradecida pelo que eu já construí e eu olhar e pensar assim, eu posso ser melhor que isso, certo? Então, o que eu vou trazer de ação para o meu dia de hoje para melhorar aquilo que eu fui ontem? Então, por exemplo, ontem eu fiz um ensaio newborn, né? E aí, dentro do meu ensaio, eu fiz um conjunto de poses e usei 2 acessórios, digamos, né? E aí, eu achei
que de repente eu não entreguei o número de fotos que eu poderia ter entregado para o meu cliente, eu poderia ter entregado mais fotos, ter trazido mais variação, né? Então eu olhei para aquele resultado, eu sou agradecida por eu ter conseguido construir aquilo, mas eu olho para aquilo e eu penso assim, não, eu posso ser melhor que isso, eu posso me desenvolver ainda mais. Então o que eu vou pensar para o meu próximo ensaio newborn? Então, no meu próximo ensaio newborn, talvez eu vou trazer algum item, alguma coisa que vai fazer com que eu traga mais variação. Ah, vai ser um acessório mais para o bebê, vai ser um wrap a mais, vai ser um acessório para posicionar o bebê dentro, vai ser um fundo a mais, vou desenvolver mais fotos com os pais. O que eu vou fazer, né? Então, o que eu fiz assim? Eu estou buscando uma perfeição, que na verdade é um melhoramento do que eu estou fazendo, e eu estou sendo melhor do que ontem e construindo cada vez um resultado melhor dentro da minha caminhada. Buscar uma perfeição dessa forma é saudável, é válido, porque eu consigo respeitar, honrar quem eu sou até agora, o meu resultado até agora, e não me sentir pequeno diante disso, e eu consigo olhar para frente e pensar que eu posso sempre estar melhorando e sempre alcançar melhor resultado, certo? Agora vamos falar de uma perfeição negativa. O que seria uma perfeição negativa? Uma perfeição negativa é quando o desejo de ser perfeito me impede de dar o próximo passo, tá? Eu não aceito a minha imperfeição e isso me impede de caminhar, isso me bloqueia, isso faz com que eu estacione no mesmo lugar. Então, por exemplo, eu fiz um curso de newborn, eu estou começando na carreira newborn, eu fiz um curso, mas eu não me sinto apta a chegar e oferecer esse curso, esse ensaio para o meu cliente ainda. Ah, porque eu só fiz um curso e aí eu não sei fazer todas as poses ainda, eu ainda não sei enrolar o bebê direito ainda, então eu não me sinto capaz de fazer um bom ensaio, porque eu estou no começo da minha trajetória. Agora, pensa aqui comigo. Você acha que com o passar do tempo, você vai se sentir mais apta se você não colocar, ou se colocar para jogo, dar sua cara a tapa e ir lá e fazer o ensaio? Ou só vai piorar? O medo só vai piorar. Esse tipo de perfeição que te impede de você aceitar que você pode ser imperfeito e que você pode errar, é um tipo de imperfeição que te atrapalha a vida, que te bloqueia, que te impede de crescer, né? Então, numa situação dessa, qual é a ação que você tem que fazer? É você tomar coragem, você largar o teu medo de lado, você vestir a tua capa da humildade e entender que você não precisa ser boa em tudo e todo o tempo. Sabe? Não é porque você é uma adulta, porque você já trabalha, que você não possa estar começando algo novo, que você não possa estar sendo aprendiz de alguma coisa, que você não possa errar. Você pode errar, mas você vai estar fazendo o seu melhor, e essa é a grande questão. Então, é melhor você pegar e encarar o teu medo, tomar coragem, você dar esse passinho, ir lá e fazer um ensaio do qual você não acha que o resultado ficou bom, mas te permitiu dar um passinho a mais em direção ao desejo, ao resultado que você deseja, do que você ficar estacionada pensando que você não é capaz. Porque aí sim você não sai do lugar, você investe dinheiro e você acaba não tendo resultado nenhum. Você só queimou dinheiro, estudou e você acabou não colocando em prática e não trazendo, não aproveitando, não honrando aquele dinheiro que você investiu naquele curso, aquele tempo que você investiu naquele curso, sabe? Então, o curso, ele é uma parcela, é uma parte do aprendizado. Um livro que você lê é uma parte do seu aprendizado, ele não é tudo, né? A parte de você colocar as coisas para jogo, colocar as coisas em prática, é a outra metade do seu trabalho, sabe? Senão você acaba virando um estudante profissional. Uma vez eu ouvi esse termo e eu achei muito legal e me vi muito nisso, sabe? Porque eu sempre adorei estudar, fazer curso, sempre adorei ler, mas e o que daquele livro eu tô colocando em prática na minha vida? Para que aquele livro tá me servindo? Se eu investir o meu tempo naquele livro, investir o meu tempo em ler ele tem que servir para alguma coisa. A não ser que, claro, eu esteja usando, eu leio um romance para me distrair, beleza. Mas se eu estou lendo um livro que é um conteúdo interessante para o meu trabalho, para a minha vida, aquilo tem que vir para a prática. Senão não faz sentido.
Senão eu estou gastando o meu tempo e eu não estou usufruindo o tempo e o dinheiro que eu estou empregando naquela atividade, entendeu? Então, o mundo, gente, ele acaba sendo de quem executa. Não é que não estudar não é importante, mas precisa executar e aplicar, tá? Só estudar não vai fazer você ter resultado. Estudou, aplicou. Por isso que muitas vezes vocês olham pessoas que não têm tanta instrução, se dando muito melhor, ganhando mais, tendo mais clientes, fazendo mais sucesso. E vocês sabem por que essas pessoas, às vezes, você olha e pensa assim, nossa, essa pessoa não estudou o que eu estudei, essa pessoa, ela não tem todos os cursos que eu tenho, mas ela tá tendo mais resultado do que eu. O que ela tá fazendo que eu não tô fazendo? Eu vou te dizer, ela está colocando em prática. Ela está se colocando na situação de jogar o jogo. Ela se permitiu ser imperfeita, ela se permitiu errar. E isso fez com que ela avançasse, porque é só ela fazendo que ela vai aprender coisas ali no caminho que o livro, a teoria, não vai dar para ela. Vou dar um exemplo aqui bem escracho, gente, mas vamos supor que eu vá lá no YouTube e eu assista tudo que tem sobre natação. Toda a técnica de natação, porque pararido, parará, porque mergulha assim, porque mergulha assado, porque o braço tem que fazer assim, porque o movimento é não sei o que lá, porque papapá. E eu estudei muito a técnica da natação. Vai fazer eu nadar? Vai fazer eu nadar, gente? Não vai fazer eu nadar, né? O que vai acontecer? Eu vou cair numa piscina e se eu não souber nadar, eu vou me afogar. Por quê? Porque eu preciso da prática. A pessoa pode me ensinar toda a história que tem envolvida com a natação, toda como que é a técnica de fazer a braçada, de bater o pé e não sei o que lá, mas o meu corpo ainda não aprendeu aquilo. Essa sincronia, essa capacidade de conseguir nadar só vai vir comigo nadando. Eu só vou conseguir atingir o resultado nadando e a mesma coisa no trabalho da gente. A gente só vai conseguir o resultado praticando. Estuda, pratica, tá? Porque você vai lá no curso newborn ou você vai lá em qualquer outro tipo de curso, né? Vou dar o exemplo do newborn porque é a minha área, mas você vai lá no curso newborn e o que acontece? Você aprende as poses, você aprende como enrolar o bebê, né? Você aprende os ângulos para fotografar. Isso te faz o fotógrafo newborn? Não. Porque o que você tem que fazer para você ser um fotógrafo newborn? Você vai ter que encarar o bebê. Você vai ter que ir lá para a sessão, você vai ter que se conformar com a situação que vai ter momentos que o bebê vai chorar e que você vai ninar ele, você vai acalmar ele. Você não vai fazer fotos tão lindas, talvez você gostaria de fazer, por exemplo, uma pose e você não conseguiu atingir aquele resultado no começo. Mas você aceitar essa situação faz com que você faça o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ensaio. Faça com que você chegue no 10º ensaio. E aí, quando você chegou no 10º ensaio, você olha para trás e você vê a quantia que você evoluiu nesse caminho. Só que você se permitiu estar errado no começo, você se permitiu fazer uma foto que não era um resultado que você gostava tanto. Mas aquele resultado lá permitiu que você fizesse a foto boa hoje. Permitiu que você tivesse a prática com o bebê hoje. Sabe? Então, você tem que vestir lá a capinha da humildade e se colocar naquele lugarzinho de ser a pessoa que não sabe, mas que tá ali com toda a humildade para aprender, para colocar em prática. E isso vai te fazer um vencedor. Isso vai te fazer ser uma pessoa próspera, sabe? Porque aí você se colocou para ação. E quem está em movimento, gente, prospera. Porque todo dia caminhando, não é possível que um dia você não chegue. Pode demorar, mas você vai chegar, porque você está todo dia dando um passinho em direção ao seu sucesso, em direção à sua prosperidade, sabe? Mas tem que ter essa clareza, tem que caminhar todo dia, dar um passinho, tá? Então, assim, gente, tem algumas coisas que acabam sendo bem pertencentes de nós mulheres, e que eu li um livro que eu achei muito interessante, que foi esse aqui, ó. Síndrome da Impostora. Alguém de vocês já ouviu falar desse livro? Comentem aqui comigo se vocês já ouviram falar desse livro, desse tema, impostora. Vocês já ouviram falar desse livro? Gente, esse livro ele traz coisas bem interessantes em relação a esse sentimento que a gente tem, que muitas vezes a gente já tem o conhecimento, a gente já
é capaz de fazer, mas a gente não se sente capaz, a gente não se sente merecedora, a gente não se sente digna de ocupar aquele cargo, de cobrar mais pelo nosso trabalho, né? E aí, esse livro aqui, ele traz muito essas questões pra gente trabalhar e amadurecer nesse sentido. E eu queria comentar hoje com vocês aqui algumas passagens que eu acho que são bem legais. Então, assim, ó, o que acontece muitas vezes com a gente? A gente mesmo se boicota, né? Então, por achar que a gente não consegue chegar no resultado, muitas vezes a gente nem tenta. A gente não se permite errar, a gente nem tenta, a gente não se permite ser imperfeita, né? Então, ela fala aqui, ó, esse livro é da Rafa Brites, tá? Ela fala assim, a impostora usa o subterfúgio da procrastinação. Ela usa as desculpas da falta de tempo, a preguiça, a falta de vontade, para não ter que enfrentar o fracasso. O medo de fracassar faz ela nem tentar, gente, olha só. E vamos distribuindo essa desculpa para nós mesmas e para os outros antes de a avaliação chegar. Então, antes mesmo de alguém falar para você que você está errada, você já disse que você está errada, você nem vai tentar. Porque vai que alguém fala que eu não sou boa o bastante. Aí eu nem tento. Então, vai que o meu cliente lá na sessão newborn fala que a foto tá ruim. Aí eu nem vou fazer a foto de medo que o meu cliente vai achar que a foto tá ruim. Eu nem tento, gente. E a verdade é que o teu cliente é muito menos cruel com você do que você é consigo mesmo. Muitas vezes o resultado, o cliente tá achando as suas fotos lindas e você tá lá frustrada porque você não conseguiu fazer a pose perfeita. Mas o teu cliente tá achando lindo. Quantas e quantas vezes eu vim de ensaio newborn, gente? Pensando assim, meu Deus do céu, esse ensaio não ficou bom. Aí eu mando a galeria pra mãe e a mãe fala assim, meu Deus, que lindo, obrigado. Gratidão pelo teu trabalho, que trabalho lindo, que maravilhoso que ficou. Me emocionei com esse ensaio. Sabe? Mas o que não estava permitindo eu enxergar que eu estava fazendo um trabalho bom para essa mãe? A minha crueldade comigo mesma. O meu desejo de ter uma perfeição daquela execução, daquela pose. Mas a verdade, gente, é que essa pose perfeita pouco importa para essa mãe. Se você criou um registro bonito ali para ela, ela não tá tão interessada se os dedinhos lá no newborn estão assim ou estão assim. Não vai mudar muita coisa, sabe? Deixa eu ler outro trecho aqui. Aí, o que acaba passando pela nossa cabeça? O que acaba passando pela nossa cabeça, gente? Por que me dará o trabalho de me esforçar? Porque se eu estudar, eu não vou passar. Eu nem vou perder tempo. Quer dizer, você usa a desculpa de nem perder tempo para você nem tentar e nem evoluir, né? Ao final de contas, todos são melhores que eu. Será que todos são melhores que você? Provavelmente não, porque você tem alguma coisa tão especial quanto todas as outras pessoas, sabe? E aí você acaba o quê? Você empaca. Você empaca porque você não se permite errar, não permite que você consiga evoluir ali, porque você acha que às vezes alguém vai falar que você não é bom, alguém vai falar que aquilo que você fez tá errado, e aí você nem se permite tentar, tá? Olha só. E eu tô falando tudo isso pra vocês, gente, não porque eu tô aqui dando lição de moral, é porque eu vivi tudo isso já. Eu já me senti muito assim, sabe? Mas eu fui desconstruindo isso ao longo dos anos e eu quero ajudar vocês também a desconstruir isso para que vocês tenham mais coragem de evoluir aí na fotografia de vocês e ter resultado na fotografia de vocês e se permitam lá estarem no começo, né? Ser um aprendiz, não saber tudo, a gente não precisa saber tudo, tá? E aí diz assim que quando você descobrir a sua essência, quando você começar a se reconhecer que você é muito especial, que você é única, que você tem algo para oferecer que ninguém tem, aí sim você vai estar dando o seu melhor ao mundo. Então, ó, ela fala assim, quando você se achar capaz e interessante, aí sim irá oferecer ao mundo a sua melhor versão. E as críticas? Ah, elas sempre virão. Mas em vez de recebê-las e ficarmos nos martirizando e nos penalizando,
iremos primeiramente ponderar sobre elas. Se sentirmos que elas oferecem uma oportunidade de melhora, de evolução, é assim que olharemos. A falha é uma oportunidade de progredir. Olha que legal. Quando você falha, quando você erra, você tem uma oportunidade de olhar e pensar, nossa, isso eu posso melhorar. Mas eu só vou falhar se eu fizer, se eu tentar, não é mesmo? E eu só vou evoluir se eu tiver o meu caminho para olhar. Então eu preciso caminhar, eu preciso errar para mim olhar e corrigir a minha rota. Viver em estado de alerta é importante. Quando damos um basta na voz interior de depreciação, quando a entendemos e substituímos por uma voz acolhedora e motivadora, que é isso que a gente tem que ser com nós mesmos, né? Nos acolher e nos motivar, né? Começamos a trilhar um caminho maravilhoso sem volta. E aí, gente? O mundo não irá parar e esperar que você se sinta totalmente segura. Não tem como. O mundo não vai esperar. E a verdade é que a vida inteira você vai estar insegura. A vida inteira, se você não começar a trilhar o seu caminho, você não vai caminhar, você vai ficar empacada. Então, nunca você vai se sentir pronta ou boa o suficiente no começo. E não precisa ser. O seu primeiro stories não precisa ser bom. O seu primeiro Reels não precisa ser bom. A sua primeira live não precisa ser boa. O seu primeiro ensaio newborn não precisa ser bom. Ele faz parte do seu aprendizado e honre o seu primeiro passo. Porque só o seu primeiro passo vai te dar a chance de ter o segundo, o terceiro, o 10º passo. Então honre você ter tido a atitude e a ação de fazer, mesmo sendo imperfeito, porque isso sim vai te trazer um resultado a longo prazo e vai permitir que você olhe para trás e veja que você pode evoluir na tua trajetória, no teu caminho. Espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que tenha dado coragem aí para vocês para trilharem o caminho de vocês. Vamos ter um novo evento no final desse mês, começa dia 29/5, com 3 aulas gratuitas na Semana Lucrativa. Então, esse evento vai ser muito legal. Vai ser de forma gratuita, vocês podem se inscrever clicando ali no meu link da bio e vai ser focado em aumentar a lucratividade com os ensaios newborn e captar clientes. Então, se vocês gostam desse assunto, se inscrevam ali que eu vou adorar ter vocês lá no meu evento, tá bom? Beijo, ótima semana para vocês!